Olá, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Sejam bem-vindos. Fora Bolsonaro, tudo bem com vocês? Gente, voltei. Foi mais de mês sem postar episódio, mas vamos que vamos. Vocês lembram que a gente comentou no último episódio? Eu tô lendo o romance O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, publicado pela primeira vez em 1875. No último episódio, vimos que Amaro saiu da casa da joaneira, culpado por ter dado uma beijoca em Amélia. Quer dizer, não muito culpado, mas com medo de se dar mal caso ela contasse. Foi morar numa espelunca e passou um tempo sem ver Amélia, muito revoltado pela solidão a que os padres são condenados. Ele tem esse entendimento de que a forma como a profissão é organizada, proibindo o casamento, condena os padres à solidão. Sim, porque é uma vocação, mas a gente pode dizer também que é uma profissão, né? Depois ele volta a frequentar a casa da joaneira nas noites de jogos e mantém um clima de namoro com Amélia. O noivo, João Eduardo, percebe. Amaro faz uma reflexão sobre a hipocrisia do celibato imposto aos padres jovens, se revolta por ter se tornado padre contra a vontade, sem saber em que estava se metendo. Ele entende que o seu desejo de ficar com Amélia aos olhos de Deus não tinha como ser pecado, já que obedece a um instinto natural. Só é pecado frente ao dogmatismo inventado por homens desconectados da realidade, da juventude, da vida pulsante. E isso configura uma crítica à Igreja Católica. Sinceramente, eu não sei como essas regras sobrevivem até hoje. E Amaro e Amélia estão nessa, né, de evitar se mostrar interessados um pelo outro, porque João Eduardo está vendo tudo. Mas as senhoras que frequentam a casa, se estão entendendo, fazem vista grossa para o climão. Como a gente viu nos primeiros episódios sobre esse romance, Amaro foi criado em um ambiente beato e feminino. Em Leiria, integra uma rede de relações marcada pela falsa devoção. Antes de ser ordenado padre, Amaro era tido pelas pessoas como afeminado. E ele tinha desenvolvido uma espécie de perversão. Vivia nos quartos das criadas da marquesa, cheirando as roupas delas. Gostava de ficar olhando bonecas nuas nas vitrines das lojas. Imaginava cenas eróticas com imagens de santos. Isso tudo nos diz da formação identitária do padre, de como que se desenvolveu a sua sexualidade, que depois foi tolhida e tida como pecado durante o tempo do seminário. E o ambiente em Leiria deteriora alguma virtude que Amaro tivesse. Claro que Leiria aqui é a escolha do autor para criticar e representar um comportamento que ele via no país. Não quer dizer que especificamente nessa cidade o catolicismo fosse mais corrompido. Essa podia ter usado um nome de uma cidade fictícia até, mas lembrem que essa obra se insere no realismo, ela abre o realismo português, e nessa estética os autores buscam narrar com proximidade a realidade. Tem umas palavras diferentes que aparecem na leitura de hoje. A já notado, que é uma palavra que vão dizer do Padre Amaro, significa que se arruma, afetado no vestir e no portar-se. E impoluta, que vão dizer da Amélia, é honesta, pura, virtuosa. Lembrem que dessa vez eu não estou fazendo a leitura na íntegra, tenho omitido algumas partes de descrição. Vamos à leitura? Capítulo 10. A Voz do Distrito fora criada por alguns homens, a quem chamavam em Leiria o Grupo da Maia,
particularmente hostis ao senhor governador civil. O doutor Godinho, que era o chefe e o candidato do grupo, tinha encontrado em Agostinho, como ele dizia, o homem que se precisa. O que o grupo precisava era um patife com ortografia, sem escrúpulos, que redigisse em linguagem sonora os insultos, as calúnias, as alusões que eles traziam informemente à redação em apontamentos. João Eduardo reconhecia também que o Agostinho era um trastezito. Não se atreveria a passear com ele de dia nas ruas, mas gostava de ir para a redação, alta noite, fumar cigarros, ouvir o Agostinho falar de Lisboa, do tempo que lá vivera empregado na redação de 2 jornais, no Teatro da Rua dos Condes, numa casa de penhores e em outras instituições. Essas visitas eram segredo. Àquela hora da noite, a sala da tipografia no primeiro andar estava fechada. O jornal tirava-se aos sábados. E João Eduardo encontrava em cima Agostinho, abancado com uma velha jaqueta de peles, cujos colchetes de prata tinham sido empenhados, ruminando, curvado à luz de um medonho candeeiro de petróleo sobre longas tiras de papel. Estava fazendo o jornal. Depois, para se reconfortar com a certeza do seu talento, lia a João Eduardo seus artigos muito alto, e João interessava-se, porque essas produções, sendo ultimamente sempre desandas ao clero, correspondiam às suas preocupações. João Eduardo, que ficara um momento calado, disse então, levantando as suas expressões em harmonia com a prosa sonora do Agostinho: o clero quer nos arrastar aos funestos tempos do obscurantismo. Uma frase tão literária surpreendeu o jornalista. Fitou João Eduardo, disse: por que não escreves tu alguma coisa também? O escrevente respondeu sorrindo: e eu, Agostinho, eu é que te escrevia uma desanda aos padres, e eu tocava-lhes os podres, eu é que os conheço. Agostinho instou logo com ele para que escrevesse a desanda. Venha calhar, menino. O doutor Godinho, ainda na véspera, lhe recomendara: em tudo que cheirar a padre para baixo. Havendo escândalo, conta-se. Não havendo, inventa-se. E Agostinho acrescentou com benevolência: e não te dê cuidado o estilo que eu cá florearei. Veremos, murmurou João Eduardo. Mas daí por diante, Agostinho perguntava-lhe sempre: e o artigo, homem? Traz-me o artigo. Tinha a avidez dele, porque, sabendo como João Eduardo vivia na intimidade da panelinha canônica da Santa Joaneira, supunha-o no segredo de infâmias especiais. João Eduardo, porém, hesitava, se viesse a saber. Qual? Afirmava Agostinho. A coisa publica-se como minha, é artigo da redação. Quem diabo vai saber? Sucedeu na noite seguinte que João Eduardo surpreendeu o padre Amaro resvalando sorrateiramente um segredinho à Amélia. E ao outro dia apareceu de tarde na redação, com a palidez de uma noite velada, trazendo 5 largas tiras de papel, miudamente escritas numa letra de cartório. Era o artigo, e intitulava-se Os Modernos Fariseus. Depois de algumas considerações, cheias de flores, sobre Jesus e o Gólgota, o artigo de João Eduardo era um vingativo ataque ao cônego Dias, ao padre Brito, ao padre Amaro e ao padre Natário. Todos tinham a sua dose, como exclamou cheio de júbilo o Agostinho. E quando sai? Perguntou João Eduardo. O Agostinho esfregou as mãos, refletiu, disse: é que está forte, diabo. É como se tivesse os nomes próprios. Mas descansa, eu arranjarei. Foi cautelosamente mostrar o artigo ao doutor Godinho, que disse por isso a Agostinho secamente: isto não pode ir como artigo da redação, deve aparecer como um comunicado. E Agostinho declarou ao escrevente que a coisa publicava-se como um comunicado assinado um liberal. No domingo seguinte, apareceu o comunicado assinado um liberal.
Durante toda essa manhã de domingo, o padre Amaro, à volta da Sé, estivera ocupado em compor laboriosamente uma carta à Amélia, impaciente, como ele dizia, com aquelas relações que não andavam nem desandavam, que era olhar e apertos de mão e dali não passava. Tinha-lhe dado uma noite, à mesa do Quino, um bilhetinho onde escrevera com boa letra a tinta azul: "Desejo encontrá-la só porque tenho muito que lhe falar. Onde pode ser sem inconveniente? Deus proteja o nosso afeto." Ela não respondera, e Amaro, despeitado, descontente, também por não a ter visto nessa manhã à missa das 9, resolveu pôr tudo a claro numa carta de sentimento. Abre aspas. "Améliazinha do meu coração", escrevia ele, "não posso atinar com as razões maiores que a não deixaram responder ao bilhetinho que lhe dei em casa da senhora, sua mamã, pois que era pela muita necessidade que tinha de lhe falar a sós, e as minhas intenções eram puras, e na inocência desta alma que tanto lhe quer e que não medita o pecado. Deve ter compreendido que lhe voto um fervente afeto, e pela sua parte, me parece, se não me enganam esses olhos que são os faróis da minha vida e como a estrela do navegante, que também tu, minha Améliazinha, tens inclinação por quem tanto te adora. Pois que até outro dia, quando o Libano quinou com os 6 primeiros números, e que todos fizeram tanta algazarra, tu apertaste minha mão por baixo da mesa com tanta ternura, que até me pareceu que o céu se abria e que eu sentia os anjos entoarem o Hosana. Por que não me respondeste, pois? Se pensas que o nosso afeto pode ser desagradável aos nossos anjos da guarda, então te direi que maior pecado cometes, trazendo-me nesta incerteza e tortura, que até na celebração da missa estou sempre com o pensar em ti, e nem me deixa elevar a minha alma no divino sacrifício. Se eu visse que este mútuo afeto era obra do tentador, eu mesmo te diria, ó minha bem-amada filha, façamos o sacrifício a Jesus para lhe pagar parte do sangue que derramou por nós. Mas eu tenho interrogado a minha alma e vejo nela a brancura dos lírios, e o teu amor também é puro como a tua alma, que um dia se unirá à minha entre os coros celestes na bem-aventurança. Se tu soubesses como eu te quero, querida Améliazinha, que até às vezes me parece que te podia comer aos bogadinhos. Responde, pois, e dize se não te parece que poderia arranjar-se a vermos-nos no Morenal pela tarde, pois eu anseio por te exprimir todo o fogo que me abrasa, bem como falar-te de coisas importantes, e sentir na minha mão a tua, que eu desejo que me guie pelo caminho do amor, até aos êxtases de uma felicidade celestial. Adeus, anjo feiticeiro, recebe a oferta do coração do teu amante e pai espiritual. Amaro, fecha aspas. Depois de jantar, copiou esta carta a tinta azul e com ela bem dobrada no bolso da batina foi à Rua da Misericórdia. Logo da escada, sentiu em cima a voz aguda de Natário discutindo. "Quem está por cá?" perguntou a russa, que alumiava, encolhida no seu chale. "As senhoras todas, está o senhor Padre Brito." "Olá, bela sociedade!" Galgou os degraus e à porta da sala, com o seu capote ainda pelos ombros, tirando alto o chapéu. "Muito boas noites a todos, começando pelas senhoras." Natário imediatamente plantou-se diante dele e exclamou: "Então que lhe parece?" "O quê?" perguntou Amaro, e reparando no silêncio, nos olhos cravados nele, "o que é? Alguma coisa de novo?" "Pois não leu, senhor pároco?" exclamaram. "Não leu o distrito?" "Era papel em que ele não pusera os olhos", disse. Então as senhoras indignadas romperam. "Ai, é um desaforo! Ai, é um escândalo, senhor pároco!" Natário, com as mãos enterradas nas algibeiras, contemplava o pároco com um sorrisinho sarcástico, saltando dentre os dentes. Não leu, então o que fez?" Amaro reparava, já aterrado, na palidez de Amélia, nos seus olhos muito vermelhos, e enfim o cônego erguendo-se pesadamente. "Amigo pároco, dão-nos uma desanda." "Leia, Dias, leia!" acudiu Natário. "Leia para saborearmos."
A Santa Joaneira deu mais luz ao candeeiro. O cônego Dias acomodou-se à mesa, desdobrou o jornal, pôs os óculos cuidadosamente e, com o lenço do rapé nos joelhos, começou a leitura do comunicado na sua voz pachorrenta. Pensam os leitores que os fariseus morreram? Como se enganam? Vivem! Conhecemo-nos. Leiria está cheia deles e vamos apresentá-los aos leitores. Padre Brito, desabrido de maneiras, mas que não desgosta de se dar a ternura, e, segundo dizem os bem informados, escolheu para Dulcineia a própria e legítima esposa do seu regedor. O Padre Brito não se dominou. Eu racho de meio a meio, exclamou, erguendo-se e recaindo pesadamente na cadeira. Escute, homem, disse Natário. Mas se ele nem sabia quem era o liberal. Qual liberal? Quem é o racho é o Dr. Godinho. O Dr. Godinho é que é o dono do jornal. O Dr. Godinho é que é o racho. Lembraram-lhe o dever cristão de perdoar as injúrias. A Santa Joaneira, com unção, citou a bofetada que Jesus Cristo suportou. Devia imitar Cristo. O cônego continuou serenamente a leitura. Abre aspas. Conheceis um outro com cara de furão? Fecha aspas. Olhares de lado fixaram o padre Natário. Abre aspas. Desconfiai dele. Se puder trair-vos, não hesita. Se puder prejudicar-vos, folga. As suas intrigas trazem o cabido numa confusão, porque é a víbora mais daninha da diocese. Mas com tudo isso, muito dado à jardinagem, porque cultiva com cuidado 2 rosas do seu canteiro. Fecha aspas. Ô homem, essa! Exclamou Amaro. É para que você veja, disse Natário, erguendo-se lívido. Que lhe parece? Você sabe que eu, quando falo das minhas sobrinhas, costumo dizer as 2 rosas do meu canteiro, é um gracejo. Os senhores até vêm com isto, e com um sorriso macilento de fel. Mas amanhã hei de saber quem é. Deite o desprezo, senhor padre Natário, deite o desprezo, disse a Santa Joaneira, pacificadora. Obrigado, minha senhora, acudiu Natário, curvando-se com uma ironia rancorosa. Obrigado. Mas a voz imperturbável do cônego retomara a leitura. Agora era o retrato dele, traçado com ódio. Abre aspas. Cônego bojudo e glutão, antigo caceteiro do senhor Dom Miguel, que foi expulso da freguesia de Ourém, outrora mestre de moral num seminário e hoje mestre de imoralidade em Leiria. Fecha aspas. Isso é infame, exclamou Amaro, exaltado. O cônego pousou o jornal e com a voz pachorrenta. Você pensa que me dá isto cuidado? Disse ele. Boa, tenho que comer e que beber, graças a Deus, deixar rosnar quem rosna. Amélia deu um olhar triste ao padre Amaro e desceu ao quarto. Os padres agora estavam sós, e o cônego, voltando-se para Amaro, ouça você que é a sua vez, disse, retomando o jornal, e verá que dose, disse Natário. O cônego escarrou, aproximou mais o candeeiro e declamou, abre aspas, mas o perigo são certos padres novos e já notados, párocos por influências de condes da capital, vivendo na intimidade das famílias de bem, onde há donzelas inexperientes, e aproveitando-se da influência do seu sagrado ministério para lançar na alma da inocente a semente de chamas criminosas. Fecha aspas. Pouca vergonha, murmurou Amaro lívido. Abre aspas. Dize, sacerdote de Cristo, onde queres arrastar a impoluta virgem? Queres arrastá-la aos lodaçais do vício? Que vens fazer aqui ao seio desta respeitável família? Por que rondas em volta da tua presa? Para trás, sacrílego! Murmuras-lhe sedutoras frases para a desviares do caminho da honra? Condenas a desgraça e a viuvez algum honrado moço que lhe queira oferecer a sua mão trabalhadora e vais-lhe preparando um horroroso futuro de lágrimas. E tudo para quê? Para saciares os torpes impulsos da tua criminosa lascívia. Fecha aspas.
Que infame! Rosnou com os dentes cerrados o padre Amaro. O padre Amaro tinha os olhos enevoados de 2 lágrimas de raiva. Passou devagar o lenço pela testa, soprou, disse com os beiços a tremer: Eu, colegas, nem sei o que hei de dizer, pelo Deus que me ouve, isto é a calúnia das calúnias. Uma calúnia infame, rosnaram. E a mim o que me parece, continuou Amaro, é que nos dirijamos à autoridade. É o que eu tinha dito, acudiu Natário. É necessário falar ao secretário-geral. Amaro ficara junto da mesa com a cabeça entre as mãos, aniquilado, e o libaninho murmurava: Ai, filhinhos, eu não é nada comigo, mas só de ouvir todo esse arranzel, até se me estão a vergar as pernas. Ai, filhos, um desgosto assim. Mas sentiram a voz da senhora Joaquina Gansoso subindo a escada e o cônego imediatamente com uma voz prudente: Colegas, o melhor diante das senhoras é não se falar mais nisto. Bem basta o que basta. Daí a momentos, apenas Amélia entrou, Amaro ergueu-se, declarou que estava com uma forte dor de cabeça e despediu-se das senhoras. E sem tomar chá? Acudiu a Santa Joaneira. Sim, minha senhora, disse ele embrulhando-se no seu capote. Não me estou a sentir bem. Boas noites. E você, Natário, apareça amanhã pela Sé a 1h. O secretário-geral, o Sr. Gouveia Ledesma, antigo jornalista e em anos mais expansivos, autor do livro sentimental Devaneios de um Sonhador, estava então dirigindo o distrito na ausência do governador civil. Detestava a leiria. Levantava-se tarde e nessa manhã, de robe de chambre à mesa do almoço, partia os seus ovos quentes. Quando o criado veio dizer que estava ali um cura. Um cura? Que entre para aqui, e murmurou para sua satisfação pessoal: o Estado não deve fazer esperar a igreja. Ergueu-se e estendeu as 2 mãos ao padre Natário, que entrava, muito composto, na sua longa batina de lustrina. Uma cadeira, Trindade. Toma uma chávena de chá, senhor cura. Soberba amanhã, hein? Não, obrigado, já almocei. Pois eu vinha aqui falar a Vossa Excelência a respeito de um comunicado na voz do distrito. Ah, interrompeu o secretário-geral. Perfeitamente, li. E que tenciona Vossa Excelência fazer, senhor secretário-geral? O senhor Gouveia Ledesma apoiou-se nas costas da cadeira, perguntou pasmado: Eu? Natário disse, destilando as palavras: A autoridade tem o dever de proteger a religião do Estado e implicitamente os seus sacerdotes. E acrescentou com a mão sobre o peito: Sou apenas um pobre padre sem influência. Venho como particular perguntar ao senhor secretário-geral se pode permitir que caracteres respeitáveis da igreja diocesana sejam assim difamados. É certamente lamentável que um jornal... Natário interrompeu, empertigando o busto com indignação. Jornal que já devia estar suspenso, senhor secretário-geral. Suspenso? Por quem é, senhor cura? Mas vossa santidade de certo não quer que eu volte ao tempo dos corredores mores. Suspender o jornal. Mas a liberdade da imprensa é um princípio sagrado. Nem as leis da imprensa o permitem. Onde iria parar a liberdade de pensamento, 30 anos de progresso, a própria ideia governamental? Mas nós não somos os Cabrais, meu caro senhor. Nós queremos luz, muitíssima luz. Justamente o que nós queremos é luz. Natário tossiu devagarinho e disse: Perfeitamente, mas então, quando pelas eleições a autoridade nos vier pedir o nosso auxílio, nós, vendo que não encontramos nela proteção, diremos simplesmente: non possumus. E pensa o senhor cura que, por amor de alguns votos que dão os senhores abades, nós vamos trair a civilização? Somos filhos da liberdade, não renegaremos nossa mãe. Mas o doutor Godinho, que é a alma do jornal, é oposição, observou então Natário. Proteger-lhe o jornal é implicitamente proteger-lhe as manobras. O secretário-geral teve um sorriso.
Meu caro senhor cura, vossa santidade não está no segredo da política. Entre o Dr. Godinho e o governo civil não há inimizade, há apenas um arrufo. O Dr. Godinho é uma inteligência, vai reconhecendo que o grupo da Maia não produz nada. O Dr. Godinho aprecia a política do governo e o governo aprecia o Dr. Godinho. Coisas de alta política, meu caro senhor. Natário ergueu-se. De modo que... Impossibilis est, disse o secretário. De resto, acredite, senhor cura, que como particular revolto-me contra o comunicado, mas como autoridade devo respeitar a expressão do pensamento. Mas creia, e pode dizê-lo a todo o clero diocesano, a Igreja Católica não tem um filho mais fervente que eu, Gouveia Ledesma. Quero, porém, uma religião liberal, de harmonia com o progresso, com a ciência. E a verdade é que nós não podemos querelar de um jornal, porque ele diz 2 ou 3 pilhérias sobre o sacerdócio, nem nos convém, por altas razões de política, escandalizar o Dr. Godinho. Aqui tem o meu pensamento. Senhor secretário-geral, disse Natário curvando-se. Natário correu à sé, com um passo nervoso, resmungando alto de cólera. Amaro passeava devagar no terraço, com as mãos atrás das costas. Tinha as olheiras batidas e a face envelhecida. Então, disse ele, indo rapidamente ao encontro de Natário, nada. Pela autoridade não se faz nada, é escusado. Mas a questão agora é entre mim e o liberal, Padre Amaro. Eu hei de saber quem é, Padre Amaro, e quem o esmaga sou eu, Padre Amaro, sou eu. No entanto, João Eduardo, desde o domingo, triunfava. O artigo fizera escândalo. Tinham-se vendido 80 números avulsos do jornal, e o Agostinho afirmara-lhe que na botica da praça a opinião era que o liberal conhecia a pradaria a fundo e tinha cabeça. És um gênio, rapaz, disse o Agostinho. É trazer-me outro, é trazer-me outro. João Eduardo gozava prodigiosamente daquele falatório que ia pela cidade. Relia então o artigo com uma deleitação paternal. Se não receasse escandalizar a Santa Joaneira, desejaria ir pelas lojas dizer bem alto: fui eu é que escrevi. E já ruminava outro, mais terrível, que se deveria intitular O Diabo Feito Eremita, ou O Sacerdócio de Leiria perante o século XIX. O Dr. Godinho encontrara-o na praça e parara com condescendência para lhe dizer: a coisa tem feito barulho, você é o diabo. E a piada ao Brito é bem jogada, que eu não sabia, e diz que é bonita a mulher do regedor. Vossa Excelência não sabia? Não sabia, e saboreei. Você é o diabo. E fui eu que disse ao Agostinho para que publicasse a coisa como um comunicado, você compreende. Eu não me convém ter turras demais com o clero, e depois lá minha esposa tem seus escrúpulos. Enfim, é melhor e é conveniente que as mulheres tenham religião. Mas no meu fórum interior saboreei, sobretudo a piada ao Brito. O Patife fez-me uma guerra dos diabos na eleição passada. Ah, e outra coisa, o seu negócio arranja-se. Lá para o mês que vem tem o seu emprego no governo civil. João Eduardo foi para o cartório trêmulo de alegria. O senhor Nunes Ferral saíra. O escrevente aparou devagar uma pena, começou a cópia de uma procuração e, de repente, agarrando o chapéu, correu à Rua da Misericórdia. A Santa Joaneira costurava só a janela. Amélia fora ao Morenal. E João Eduardo, logo da porta... Sabe, dona Augusta, estive agora com o Dr. Godinho, diz que lá para o mês que vem tem o meu emprego. A Santa Joaneira tirou a luneta, deixou cair as mãos no regaço. Que me diz? É verdade, é verdade. E o escrevente esfregava as palmas com risinhos nervosos de júbilo. Que pechincha, exclamou, de modo que agora, se a Améliazinha estiver de acordo... Ai, João Eduardo, fez a Santa Joaneira com um grande suspiro, que me tira um peso do coração, que tenho estado, olhe, nem tenho dormido. João Eduardo pressentiu que ela ia falar do comunicado. Foi pôr o chapéu numa cadeira ao canto e voltando à janela com as mãos nos bolsos. Então, por quê? Por quê?
Aquela pouca vergonha no distrito, que diz você, aquela calúnia. Ai, tenho me feito velha. João Eduardo escrevera o artigo sob as solicitações do ciúme, só para enterrar o padre Amaro, não previra o desgosto das duas senhoras, e vendo agora a Santa Joaneira com 2 lágrimas no branco dos olhos, sentia-se quase arrependido. Disse ambiguamente: eu li, é o diabo. Mas, aproveitando o sentimento da Santa Joaneira para servir a sua paixão, acrescentou, sentando-se, chegando a cadeira para o pé dela: eu nunca lhe quis falar disso, Dona Augusta, mas olhe que a Améliazinha tratava o pároco com muita familiaridade. E pelas Gansosos, pelo Libaninho, mesmo sem quererem, a coisa ia se sabendo, ia se rosnando. Eu bem sei que ela, coitada, não via o mal, mas a Dona Augusta sabe o que ela iria. Que línguas, hein? A Santa Joaneira, então, declarou que lhe ia falar como a um filho. O artigo afligira, sobretudo por causa dele, João Eduardo. Porque, enfim, ele podia acreditar também, desfazer o casamento, e que desgosto. E ela podia dizer-lhe, como mulher de bem, como mãe, que não havia entre a pequena e o senhor pároco nada, nada, nada. Era a rapariga que tinha aquele gênio comunicativo, e o pároco tinha boas palavras, sempre muito delicado. Que ela sempre o dissera, o senhor padre Amaro tinha maneiras que tocavam o coração. De certo, disse João Eduardo, mordendo o bigode com a cabeça baixa. A Santa Joaneira, então, pôs a mão de leve sobre o joelho do escrevente e fitando-o. E olhe, não sei se me fica mal dizer-lhe, mas a rapariga quer-lhe deveras, João Eduardo. O coração do escrevente teve uma palpitação comovida. E eu, disse. A Dona Augusta sabe a paixão que eu tenho por ela. E lá, do artigo, que me importa a mim? Então a Santa Joaneira limpou os olhos ao avental branco. Ah, era uma alegria para ela. Ela sempre o dissera, como rapaz de bem, não havia outro na cidade de Leiria. Você sabe, quero-lhe como um filho. O escrevente enterneceu-se. Pois vamos a isso, e tapam-se as bocas do mundo. E erguendo-se, com uma solenidade engraçada: Senhora Dona Augusta, tenho a honra de lhe pedir a mão. Ela riu-se, e na sua alegria João Eduardo beijou-a na testa filialmente. E fale à noite a Améliazinha, disse ao sair. Eu venho amanhã, e felicidade não há de faltar. Louvado seja Nosso Senhor, acrescentou a Santa Joaneira, retomando a sua costura, com um suspiro de muito alívio. Apenas nessa tarde, Amélia voltou do Morenal. A Santa Joaneira, que estava pondo a mesa, disse-lhe: esteve aí o João Eduardo. Ah, aí esteve a falar, coitado. Amélia, calada, dobrava sua manta de lã. Aí esteve a queixar-se, continuou a mãe. Mas de quê? Perguntou ela, muito vermelha. Ora, de quê? Que se falava muito na cidade do artigo do distrito, que se perguntava a quem aludia o periódico com as donzelas inexperientes. E que a resposta era: quem há de ser? A Amélia da Santa Joaneira, da Rua da Misericórdia. O pobre João diz que tem andado tão desgostoso. Não se atrevia por delicadeza a falar-te, enfim. Mas que hei de eu fazer, minha mãe? Exclamou Amélia, com os olhos subitamente cheios de lágrimas, aquelas palavras que caíam sobre os seus tormentos como gotas de vinagre sobre feridas. Eu digo-te isto para seu governo. Faz o que quiseres, filha. Eu bem sei que são calúnias, mas tu sabes o que são línguas do mundo. O que te posso dizer é que o rapaz não acreditou no periódico. Que era isso que me dava cuidado, credo, tirou-me o sono. Mas não, diz que não lhe importa o artigo, que te quer da mesma maneira, e está a arder porque se faça o casamento. E eu, por mim, o que fazia para calar toda essa gente era casar-me já. Eu bem sei que tu não morres por ele, bem sei. Deixa lá, isso vem depois. O João é bom rapaz, vai ter um emprego. Vai ter um emprego? Pois foi o que ele veio me dizer também. Esteve com o doutor Godinho, diz que lá para o fim do mês está empregado. Enfim, tu fazes o que entenderes.
que olha que eu estou velha, filha, posso faltar-te de um momento para o outro. Amélia não respondeu, olhando de frente no telhado voarem os pardais, menos desassossegados naquele instante que os seus pensamentos. Desde domingo vivia atordoada. Sabia bem que a donzela inexperiente a que aludia o comunicado era ela, Amélia, e torturava o vexame de ver assim o seu amor publicado no jornal. Depois, como ela pensava, mordendo o beiço numa raiva muda, com os olhos afogados de lágrimas, aquilo vinha estragar tudo. Na praça, na arcada, já se diria com risinhos perversos. Então a Améliazinha da Santa Joaneira metida com o pároco, hein? De certo, o senhor Chantre, tão severo em coisas de mulheres, repreenderia o padre Amaro, e por alguns olhares, alguns apertos de mão, aí estava a sua reputação estragada, estragado o seu amor. Na segunda-feira, ao ir ao Morenal, parecera-lhe sentir pelas costas risinhos a escarnecê-la. No aceno que lhe fez da porta da botica, o respeitável Carlos julgou ver uma secura repreensível. À volta, encontrara o Marques da loja de ferragens, que não lhe tirou o chapéu, e ao entrar em casa, julgava-se desacreditada, esquecendo que o bom Marques era tão curto de vista que usava na loja 2 lunetas sobrepostas. Que hei de eu fazer? Que hei de eu fazer? Murmurava às vezes, com as mãos apertadas na cabeça. O seu cérebro de devota apenas lhe fornecia soluções devotas. Entrar num recolhimento, fazer uma promessa a Nossa Senhora das Dores para que a livrasse daquele apuro, ir confessar-se ao padre Silvério e terminava por se vir sentar resignadamente ao pé da mãe, com a sua costura, considerando muito enternecida que desde pequena fora sempre bem infeliz. A mãe não lhe falara claramente sobre o comunicado. Tivera apenas palavras ambíguas. É uma pouca vergonha, é deitar ao desprezo. Quando a gente tem a sua consciência sossegada, o mais é histórias. Mas Amélia via-lhe bem o desgosto na face envelhecida, nos tristes silêncios, nos suspiros repentinos quando fazia meia à janela com a luneta na ponta do nariz. E então mais se convencia que havia grande falatório na cidade, de que a mãe, coitada, estava informada pelas Gansosos e pela dona Josefa Dias, cuja boca produzia um mexerico mais naturalmente que a saliva. Que vergonha, Jesus! E então, o seu amor pelo pároco, que até aí naquela reunião de saias e batinas da Rua da Misericórdia se lhe afigurara natural, agora, julgando-o reprovado pelas pessoas que desde pequena fora acostumada a respeitar, aparecia-lhe já monstruoso. No entanto, com que ansiedade esperava todas as noites o seu toque de campainha. Mas ele não vinha, e aquela ausência, que a sua razão julgava prudente, dava ao seu coração o desespero de uma traição. Na quarta-feira à noite não se conteve, disse, corando sobre a sua costura, que será feito do senhor pároco? E Amélia teve imediatamente a certeza de que o pároco, aterrado com o escândalo do jornal, tratava de se descartar dela. Mas cautelosa, diante das amigas da mãe, escondeu o seu desespero. Foi mesmo sentar-se ao piano. Passou uma noite agoniada e sem chorar. A sua paixão pelo pároco flamejava mais irritada, e todavia detestava-o pela sua covardia. Mal uma alusão num jornal picara, ficara a tremer na sua batina, apavorado, não se atrevendo sequer a visitá-la, sem se lembrar que também ela se via diminuída na sua reputação, sem ser satisfeita no seu amor. E fora ele que atentara com as suas palavrinhas doces, as suas denguices, infame. Desejava violentamente apertá-lo ao coração e esbofeteá-lo. Teve a ideia insensata de ir ao outro dia à Rua das Sousas, atirar-se-lhe aos braços, instalar-se-lhe no quarto, fazer um escândalo que o obrigasse a fugir da diocese. Por que não? Eram novos, eram robustos, poderiam viver longe, noutra cidade.
Através da sua intensa excitação, aquele plano parecia-lhe muito prático, muito fácil. Fugiriam para o Algarve. Lá ele deixaria crescer o cabelo, que mais bonito seria então. E ninguém saberia que era um padre. Poderia ensinar latim. Ela cozeria para fora. E viveriam numa casinha, onde o que mais a atraía era o leito, com as 2 travesseirinhas chegadas. E a única dificuldade que via em todo este plano radiante era fazer sair de casa, às escondidas da mãe, o baú com a sua roupa. Mas quando acordou, essas resoluções mórbidas, à luz clara do dia, desfizeram-se como sombras. Tudo aquilo que parecia agora tão impraticável, e ele tão separado dela, como se entre a Rua da Misericórdia e a Rua das Sousas se erguessem inacessivelmente todas as montanhas da terra. Ai, o senhor pároco abandonara, era certo. Não queria perder os lucros da sua paróquia, nem a estima dos seus superiores. Pobre dela. Considerou-se então para sempre infeliz e desinteressada da vida. Guardou, todavia, muito intenso o desejo de se vingar do padre Amaro. Foi então que refletiu pela primeira vez que João Eduardo, desde a publicação do comunicado, não aparecera na Rua da Misericórdia. Também me volta às costas, pensou com amargura. Mas que lhe importava? No meio da aflição que lhe dava o abandono do padre Amaro, a perda do amor do escrevente, piegas e pesado, que lhe não trazia utilidade nem prazer, era uma contrariedade imperceptível. Uma infelicidade viera que lhe arrebatava bruscamente todas as afeições, a que lhe enchia a alma e a que apenas lhe acariciava a vaidadezinha. E irritava, assim, não sentir já o amor do escrevente colado às suas saias, com a docilidade de um cão. Mas todas as suas lágrimas eram para o senhor pároco, que já não queria saber dela. Só lamentava a deserção de João Eduardo, porque perdia, assim, um meio sempre pronto de fazer enraivecer o padre Amaro. Por isso, nessa tarde à janela, calada, olhando no telhado de fronte voarem os pardais, depois de saber que João Eduardo, certo do emprego, viera falar enfim à mãe, pensava com satisfação no desespero do pároco ao ver publicados na Sé os banhos do seu casamento. Depois, as palavras muito práticas da Santa Joaneira trabalhavam-lhe silenciosamente na alma. Que lhe parece, minha mãe? Perguntou bruscamente. Estava decidida pelas vantagens que entrevia, mas com a sua natureza laça, desejava ser persuadida e forçada. Eu ia pelo seguro, filha, foi a resposta da Santa Joaneira. É sempre o melhor, murmurou Amélia, entrando no quarto, e sentou-se muito triste aos pés da cama, porque a melancolia que lhe dava o crepúsculo tornava-lhe agora mais pungente a saudade dos seus bons tempos com o senhor pároco. Nessa noite choveu muito. As 2 senhoras passaram sós. A Santa Joaneira, repousada agora das suas inquietações, estava muito sonolenta. A cada momento cabeceava com a meia caída no regaço. Amélia, então, pousava a costura e, com o cotovelo sobre a mesa, fazendo girar o abajur verde do candeeiro, pensava no seu casamento. O João Eduardo era um bom rapaz, coitado. Realizava o tipo de marido tão estimado na pequena burguesia. Não era feio e tinha um emprego. Começou então laboriosamente a lembrar tudo o que nele lhe agradava. O seu ar sério, os seus dentes muito brancos, a sua roupa asseada. Fora ventava forte, e a chuva, fustigando friamente as vidraças, dava-lhe apetites e confortos, um bom lume, o marido ao lado, o pequerrucho a dormir no berço, porque seria um rapaz, chamar-se-ia Carlos, e teria os olhos negros do padre Amaro. O padre Amaro, depois de casada, de certo, tornaria a encontrar o senhor padre Amaro. Então uma ideia atravessou todo o seu ser, fê-la erguer bruscamente, ir por instinto procurar a escuridão da janela para ocultar a vermelhidão do rosto. Isso não, era horrível. Mas a ideia implacavelmente apoderara-se dela como um braço muito forte que a sufocava e lhe dava uma agonia deliciosa.
E então o antigo amor que o despeito e a necessidade tinham recalcado no fundo da sua alma rompeu, inundou-a, murmurou repetidamente com paixão, torcendo as mãos o nome de Amaro. Desejou avidamente os seus beijos. Oh, adorava-o! E tudo tinha acabado, e devia casar, pobre dela. Então a janela, com a face contra a escuridão da noite, choramingou baixinho. Ao chá, a Santa Joaneira disse-lhe de repente: "Pois a coisa a fazer-se, filha, já... deve ser já. Era começar o enxoval, e se fosse possível casar-te para o fim do mês." Ela não respondeu, mas a sua imaginação alvoroçou-se aquelas palavras. Casada daí a um mês, ela... Apesar de João Eduardo lhe ser indiferente, a ideia daquele rapaz novo e apaixonado que ia viver com ela, dormir com ela, deu uma perturbação a todo o seu ser. E quando a mãe ia descer ao quarto, disse-lhe: "Que lhe parece, minha mãe? Está-me a custar entrar em explicações com João Eduardo, dizer-lhe que sim, o melhor era escrever-lhe." "Também acho, filha. Escreve-lhe. A russa leva a carta pela manhã, uma carta bonita e que agrade ao rapaz." Amélia ficou na sala de jantar até tarde fazendo o rascunho da carta. Dizia, abre aspas, "Senhor João Eduardo, a mamã cá me pôs ao fato da conversação que teve consigo, e se a sua afeição é verdadeira, como creio, e me tem dado muitas provas, eu estou pelo que se decidiu com muita boa vontade, pois conhece os meus sentimentos. E a respeito do enxoval e papéis, amanhã se falará, pois que o esperamos para o chá. A mamã está muito contente, e eu desejo que tudo seja para nossa felicidade, como espero há de ser, com a ajuda de Deus. A mamã recomenda-se e eu sou a que muito lhe quer. Amélia Caminha." Fecha aspas. Apenas fechou a carta, as folhas de papel branco espalhadas diante dela deram-lhe o desejo de escrever ao padre Amaro. Mas o quê? Confessar-lhe o seu amor com a mesma pena molhada na mesma tinta com que aceitava por marido o outro? Acusá-lo da sua covardia, mostrar o seu desgosto, era humilhar-se. E apesar de não ter motivo para lhe escrever, a sua mão ia traçando com gozo as primeiras palavras. Abre aspas, "Meu adorado Amaro", fecha aspas. Deteve-se, considerando que não tinha por quem mandar a carta. Ai, tinham de separar-se assim, em silêncio, para sempre. Separarem-se por quê? Pensou. Depois de casada, podia bem ver o senhor padre Amaro. E a mesma ideia voltava, sutilmente, mas uma forma tão honesta agora que a não repelia. De certo, o senhor padre Amaro podia ser o seu confessor. Era, em toda a cristandade, a pessoa que melhor guiaria a sua alma, a sua vontade, a sua consciência. Haveria então entre eles uma troca deliciosa e constante de confidências, de doces admoestações. Todos os sábados iria receber ao confessionário, na luz dos seus olhos e no som das suas palavras, uma provisão de felicidade, e aquilo seria casto, muito picante e para a glória de Deus. Sentiu-se quase satisfeita com a impressão, que não definia bem, de uma existência em que a carne estaria legitimamente contente e a sua alma gozaria os encantos de uma devoção amorosa. Tudo vinha a calhar bem por fim, e daí a pouco dormia serenamente, sonhando que estava na sua casa, com o seu marido, e que jogava a manilha com as velhas amigas, no meio do contentamento de toda a sé, sentada nos joelhos do senhor pároco. Ao outro dia, a russa levou a carta a João Eduardo, e toda a manhã as duas senhoras, costurando a janela, falaram do casamento. Amélia não se queria separar da mãe, e como a casa tinha acomodações, os noivos viveriam no primeiro andar, e a Santa Joaneira dormiria no quarto de cima. De certo, o senhor cônego ajudaria para o enxoval. Podiam ir passar a lua de mel para a fazenda de Dona Maria, e Amélia, aquelas perspectivas felizes, fazia-se toda escarlate, sob o olhar da mãe, que de luneta na ponta do nariz a admirava babosa. Às Ave-Marias, a Santa Joaneira fechou-se embaixo no seu quarto a rezar a sua coroa e deixou Amélia só para se entender com o rapaz.
Daí a pouco, com efeito, João Eduardo bateu a campainha. Vinha muito nervoso, de luvas pretas, enfrascado em água de colônia. Quando chegou à porta da sala de jantar, não havia luz, e a bonita forma de Amélia destacava de pé junto à claridade da vidraça. Ele pôs o chale-manta a um canto, como costumava, e vindo para ela, que ficara imóvel, disse-lhe, esfregando muito as mãos: "Lá recebi a cartinha, menina Amélia. Eu mandei-a pela russa logo pela manhã para o pilhar em casa", disse ela imediatamente com as faces a arder. Calaram-se, muito perturbados, e então tomou-lhe delicadamente os pulsos e baixo: "Então sempre quer?" "Quero", murmurou Amélia. "E o mais depressa possível, hein?" "Pois sim." Ele suspirou, muito feliz. "Havemos de nos dar muito bem, havemos de nos dar muito bem", dizia. E as suas mãos, com pressões ternas, iam-se apoderando dos braços dela, dos pulsos aos cotovelos. "A mamã diz que podemos viver juntos", disse ela, esforçando-se por falar tranquilamente. "Está claro. E eu vou mandar fazer lençóis", acudiu ele, todo alterado. Atraiu-a então a si, subitamente beijou-lhe os lábios. Ela teve um soluçozinho, abandonou-se-lhe entre os braços, toda fraca, toda lânguida. "Oh, filha", murmurava o escrevente. Mas os sapatos da mãe rangeram na escada, e Amélia foi vivamente para o aparador acender o candeeiro. A Santa Joaneira parou à porta, e para dar a sua primeira aprovação maternal, disse com bonomia: "Então vocês estão aqui às escuras, filhos?" Foi o cônego Dias que participou ao padre Amaro o casamento de Amélia, uma manhã na Sé. Falou no "a propósito do enlace" e acrescentou: "Eu estimo, porque há contento da rapariga e é um descanso para a pobre velha." Está claro", murmurou Amaro, que se fizera muito branco. O cônego pigarreou grosso e ajuntou: "E você agora apareça por lá, agora está tudo na ordem. A patifaria do jornal, isso pertence à história. O que lá vai, lá vai." Está claro", rosnou Amaro. Traçou bruscamente a capa, saiu da igreja. Ia indignado e continha-se para não praguejar alto pelas ruas. A esquina da Viela das Sousas quase esbarrou com o Natário, que o agarrou logo pela manga para lhe soprar ao ouvido: "Ainda não sei nada." "De quê?" "Do liberal, do comunicado. Mas trabalho." Amaro, que ansiava por desabafar, disse logo: "Então ouviu a novidade? O casamento de Amélia? Que lhe parece?" "Disse-me o animal do Libaninho. Diz que o rapaz apanhou o emprego. Foi o Dr. Godinho. E outro que tal? Veja você esta corja. O Dr. Godinho, do jornal, às bulhas com o governo civil, e o governo civil a atirar postas aos afilhados do Dr. Godinho. Vá lá entendê-los." "Diz que há grande alegrão na casa da Santa Joaneira", disse o pároco com um azedume negro. "Que se divirtam. Eu não tenho tempo de lá ir. Eu não tenho tempo para nada. Eu cá ando no meu fito, saber quem é o liberal e escachá-lo. Não posso ver essa gente que leva a chicotada, coça-se e curva a orelha. Eu cá não. Eu guardo-as." E com uma contração de rancor que lhe curvou os dedos em garra e lhe encolheu o peito magro, disse por entre os dentes cerrados: "Eu, quando odeio, odeio bem." Esteve um momento calado, gozando o sabor do seu fel. "Você, se for à Rua da Misericórdia, dê lá os parabéns a essa gente", e acrescentou com os olhinhos em Amaro: "O palerma do escrevente leva a rapariga mais bonita da cidade. Vai encher o papo." "Até à vista", exclamou bruscamente Amaro, abalando pela rua furioso. Depois daquele terrível domingo em que aparecera o comunicado, o padre Amaro, ao princípio, muito egoisticamente, apenas se preocupara com as consequências fatais, santo Deus, que lhe podia trazer o escândalo, se pela cidade se espalhasse que era ele o padre já notado que o liberal apostrofava. Viveu 2 dias aterrado, tremendo de ver aparecer o padre Saldanha, com a sua cara ameninada e voz melíflua, a dizer-lhe que Sua Excelência o Sr. Chantre reclamava sua presença. Passava já o tempo preparando explicações, respostas hábeis, lisonjas a Sua Excelência, mas quando viu que, apesar da violência do artigo, Sua Excelência parecia disposto a fazer a vista grossa, ocupou-se então mais tranquilo dos interesses do seu amor, tão violentamente perturbados.
O medo tornava-o astucioso e decidiu não voltar algum tempo à Rua da Misericórdia. Deixar passar o aguaceiro, pensou. Ao fim de 15 dias, 3 semanas, quando o artigo estivesse esquecido, apareceria de novo em casa da Santa Joaneira. Deixaria ver bem a rapariga que a adorava sempre, mas evitaria a antiga familiaridade, as conversinhas baixas, os lugarzinhos chegados ao quino. Depois, pela Dona Maria da Assunção, pela Dona Josefa Dias, obteria que Amélia deixasse o padre Silvério e se confessasse a ele. Poderiam então entender-se no segredo do confessionário. Combinariam uma conduta discreta, encontros cautelosos aqui e além, cartinhas pela criada, e aquele amor assim conduzido, com prudenciazinha, não teria o perigo de aparecer uma manhã anunciado no periódico. E regozijava-se já da habilidade dessa combinação, quando lhe vinha aquele grande choque: casava-se a rapariga. Depois dos primeiros desesperos, desabafos em patadas no assoalho e blasfêmias e que pedia logo perdão a Nosso Senhor Jesus Cristo, quis serenar, estabelecer a razão das coisas. Aonde o levava aquela paixão? Ao escândalo. E assim, casada ela, cada um entrava no seu destino legítimo e sensato. Ela na sua família, ele na sua paróquia. Depois, quando se encontrassem, um cumprimento amável, e ele poderia passear a cidade com a sua cabeça bem direita, sem medo, das insinuações da Gazeta, das severidades de sua excelência e das picadinhas da consciência, e a sua vida seria feliz. Não, por Deus, a sua vida não poderia ser feliz sem ela. Tirado a sua existência aquele interesse das visitas à Rua da Misericórdia, os apertozinhos de mão, a esperança de delícias melhores, que lhe restava a ele? Vegetar. E ela que o entontecera com os seus olhinhos e as suas maneirinhas, voltava-lhe as costas, mal lhe aparecia outro. O que a odiava! Menos que ao outro, porém. O outro que triunfava porque era um homem, tinha a sua liberdade, o seu cabelo todo, o seu bigode, um braço livre para lidar na rua. Repastava então a imaginação rancorosamente nas visões da felicidade do escrevente. Via-o trazendo-a da igreja triunfantemente. Via-o beijando-lhe o pescoço e o peito. E a essas ideias dava patadas furiosas no assoalho, que assustavam a Vicência na cozinha. Depois procurava sossegar, retomar a direção das suas faculdades, aplicá-las todas a achar uma vingança, uma boa vingança. E voltava então ao antigo desespero de não viver no tempo da Inquisição. E com uma denúncia de irreligião ou de feitiçaria, mandá-los ambos para um cárcere. Ah, nesse tempo um padre gozava. Mas agora, com senhores liberais, tinha de ver aquele miserável escrevente a 6 vinténs por dia apoderar-se-lhe da rapariga. E ele, sacerdote instruído, que podia ser bispo, que podia ser papa, tinha de vergar os ombros e ruminar solitariamente o seu despeito. Ah, se as maldições de Deus tinham algum valor, malditos fossem eles. Queria vê-los cheios de filhos, sem pão na prateleira, com o último cobertor empenhado, ressequidos de fome, injuriando-se, e ele a rir-se, ele a regalar-se. Na segunda-feira não se conteve, foi à Rua da Misericórdia. A Santa Joaneira estava embaixo na saleta com o cônego Dias, e apenas viu Amaro. "Ó, senhor pároco, bem aparecido, estava a falar em vossa senhoria." "Já estranhava não o vermos, agora que há alegria em casa." Já sei, murmurou Amaro pálido. "Alguma vez havia de ser," disse o cônego jovialmente. "Deus os faça felizes e lhes dê poucos filhos, que a carne está cara." Amaro sorriu, escutando em cima o piano. Era Amélia que tocava como outrora a valsa dos 2 mundos, e João Eduardo, muito chegado a ela, voltava às folhas da música. "Quem entrou, Russa?" gritou ela, sentindo os passos da rapariga nas escadas. "O senhor padre Amaro." Um fluxo de sangue abrasou-lhe o rosto, e o coração batia-lhe tão forte que ficou um momento com os dedos imóveis sobre o teclado. "Não se precisava cá do senhor padre Amaro", rosnou João Eduardo por entre dentes. Amélia mordeu o beiço, teve ódio ao escrevente. Num instante repugnou-lhe a sua voz, os seus modos, a sua figura de pé junto dela. Pensou com deleite como depois de casada, que tinha de casar, se confessaria toda ao padre Amaro e não deixaria de o amar.
Não sentia naquele momento escrúpulos e quase desejava que o escrevente lhe visse no rosto a paixão que a revolvia. Credo, criatura, disse-lhe, chegue-se um pouco mais para lá, que nem me deixa os braços livres para tocar. A sua voz elevava-se, com uma modulação ardente, dirigindo o canto, através do soalho, ao coração do pároco embaixo. E o pároco, com a sua bengala entre os joelhos, sentado no canapé, devorava todos os tons da voz dela, enquanto a Santa Joaneira tagarelava, contando as peças de algodão que comprara para lençóis, os arranjos que ia fazer no quarto dos noivos e as vantagens de viverem juntos. Uma felicidade por aí além, interrompeu o cônego erguendo-se pesadamente. E vamos lá para cima que isso de noivos não se querem sós. Ah, lá nisso, disse a Santa Joaneira rindo, fio-me nele, que é um homem de bem às direitas. Amaro, ao subir a escada, tremia. E, mal entrou na sala, o rosto de Amélia, alumiado pelas luzes do piano, deu-lhe um deslumbramento. Como se as vésperas do noivado a tivessem embelezado e a separação lhe a tornasse mais apetitosa. Foi dar-lhe gravemente um aperto de mão, outro ao escrevente, disse baixo sem os olhar, os meus parabéns, os meus parabéns. Voltou as costas e foi conversar com o cônego que se enterrara na sua poltrona. Amélia ficara como abstrata, correndo inconscientemente os dedos pelo teclado. Aquele modo do padre Amaro confirmava sua ideia. Queria a todo custo descartar-se dela, o ingrato. Fazia como se nada tivesse havido, o vilão. Na sua covardia de padre, com o terror do Sr. Chantre, do jornal, da arcada, de tudo, sacudiu-a da sua imaginação, do seu coração, da sua vida, como se sacode um inseto que tem peçonha. Então, para o enraivecer, começou a cochichar ternamente com o escrevente. Roçava-lhe pelo ombro, rendida, com risinhos, segredinhos. Tentaram, em alarido jovial, tocar uma peça a 4 mãos. Depois ela beliscou. Ele deu um gritinho exagerado, e a Santa Joaneira contemplava-os babosa, enquanto o cônego dormitava já, e o padre Amaro, abandonado a um canto, como outrora o escrevente, ia folheando o velho álbum. Mas um brusco repique da campainha veio sobressaltá-los todos. Passos rápidos galgaram a escada, pararam embaixo na saleta, e a russa apareceu dizendo que era o senhor padre Natário, que não desejava subir e queria dar uma palavra ao senhor cônego. Fracas horas para embaixadas, rosnou o cônego, arrancando-se com custo ao fundo confortável da poltrona. Amélia fechou logo o piano, e a Santa Joaneira, pousando a meia, foi em bicos de pés escutar ao alto da escada. Fora ventava forte. Enfim, a voz do cônego chamou debaixo da porta da saleta. — Ô Amaro, padre mestre, venha cá, homem, e diga à senhora que pode vir também. A Santa Joaneira desceu logo, muito assustada. Amaro imaginava que o padre Natário, enfim, descobrira o liberal. O cônego Dias acomodara-se ao canto do canapé, sorvendo refletidamente a pitada, e Natário, que se agitava pela sala, exclamou logo: — Boas noites, senhora. Olá, Amaro. Trago novidades. Não quis subir porque imaginei que estaria o escrevente. Essas coisas são cá para nós. Estava a começar a dizer ao colega Dias. Tive lá em casa o padre Saldanha. O padre Saldanha era o confidente do senhor Chantre. E o padre Amaro, já inquieto, perguntou: Coisa que nos toca? Natário começou com solenidade, erguendo alto o braço. Primo, o colega Brito mudado da freguesia de Amor para o pé de Alcobaça, para a serra, para o inferno. Que me diz? Exclamou a Santa Joaneira. Obras do liberal, minha senhora. O nosso digno chantre levou-lhe tempo a meditar o comunicado do distrito, mas por fim saiu-se. O pobre Brito lá vai esfogueteado. Sempre é o que se dizia da mulher do regedor, murmurou a boa senhora. Segundo, continuou Natário, é o que eu ia dizer ao colega Dias. O senhor Chantre, em vista do comunicado e de outros ataques à imprensa, está decidido a reformar os costumes do clero diocesano. Palavras do padre Saldanha, que lhe desagradam sumamente os conciliábulos de eclesiásticos e de senhoras, que quer saber o que é isso de sacerdotes ajanotados tentando meninas bonitas. O que quer dizer em bom português, minha senhora, que vai andar tudo numa roda viva. Houve uma pausa consternada.
E Natário, plantado no meio da saleta com as mãos enterradas nas algibeiras, exclamou: "Que lhes parece esta última hora, hein?" O cônego ergueu-se pachorrentamente. "Olhe, colega", disse, "entre mortos e feridos há de escapar alguém. E a senhora não fique aí com essa cara de mater dolorosa e mande servir o chá, que é o importante." "Eu lá disse ao padre Saldanha", começou Natário, mas o cônego interrompeu com força: "O padre Saldanha é um patarata. Vamos nós às torradinhas e lá em cima, diante dos rapazes, caluda." O chá foi silencioso. O cônego, a cada bocado de torrada, respirava afrontado, franzia muito o sobrolho, e a Santa Joaneira, depois de falar a Dona Maria da Assunção, que estava mal do catarro, ficou toda murcha, com a testa sobre o punho. Natário, a grandes passadas, fazia uma ventania na sala com as abas do casacão. "E quando vem essa boda?" exclamou ele, estacando subitamente diante da Amélia e do escrevente que tomavam o chá sobre o piano. "Um dia cedo", respondeu ela sorrindo. Amaro então ergueu-se devagar e, tirando o seu cebolão: "São horas de me ir chegando à Rua das Sousas, minhas senhoras", disse com uma voz exalentada, mas a Santa Joaneira não consentiu. Credo, estavam todos monos como se estivessem de pêsames, que fizessem um quino para espairecer. O cônego, porém, saindo do seu torpor, disse com severidade: "Está a senhora muito enganada, ninguém está mono. Não há razões senão para estar alegre, pois não é verdade, senhor noivo?" João Eduardo mexeu-se, sorriu. "Eu cá por mim, senhor cônego, não tenho razão senão para estar feliz." "Pois está claro", disse o cônego. "E agora Deus lhes dê boas noites a todos, que eu vou quinar para Vale de Lençóis, e o Amaro também." Amaro foi apertar silenciosamente a mão de Amélia, e os 3 padres desceram calados. Na saleta a vela ainda ardia com um morrão. O cônego entrou a buscar o seu guarda-chuva, e então, chamando os outros, cerrando devagarinho a porta, disse-lhes baixo: "Eu, colegas, não quis assustar há pouco a pobre senhora, mas essas coisas do chantre, esses falatórios, é o diabo." "É ter cautelinha, meninos", aconselhou Natário, abafando a voz. É sério, murmurou lugubremente o padre Amaro. Esse capítulo 10 é longo, hein? Mas é para compensar o tempo que ficamos sem episódio também. Na leitura de hoje, vimos que João Eduardo tem ido passar as madrugadas na redação de um jornal, com um amigo, com quem ele não queria ser visto junto de dia, mas que se prestava bem para aguentar a dor de cotovelo dele. Agostinho. É o típico jornalista falido, mas que adora o trabalho. Vocês sabem que o jornalismo é mais que uma profissão, né? É uma vocação, um estilo de vida. E era mais ainda antigamente. Passa as madrugadas sobre as tiras do jornal, que naquele tempo o jornal era montado em tiras, organizado manualmente, o que deu origem à diagramação que a gente tem hoje. Esse jornal é do médico Godinho, que lidera um grupo político de oposição ao grupo apoiado pelos padres. Por isso, os artigos contra o clero são bem-vindos. João Eduardo, chateado com o namorico entre Amélia e Amaro, escreve anonimamente para o jornal falando os podres dos padres, quase citando nomes, e sugerindo a pouca vergonha entre Amaro e uma moça ingênua, que todo mundo sabe, que é a Amélia. Como o comunicado faz muito sucesso, ele ganha a promessa de promoção no serviço, e assim pode pedir a mão de Amélia. Amaro não tinha lido o jornal, porque passou envolvido em escrever uma carta melosa para Amélia, perguntando por que ela não respondeu um bilhetinho que ele tinha entregue numa noite de jogos.
Vejam que já está rolando uma certa ousadia dele, entregar bilhete na hora do jogo onde todas as beatas estão. Olhem a forma como ele escreve para ela, dizendo da pureza das intenções dele e fazendo uma certa chantagem emocional com a menina. Ele usa a autoridade dele, de padre, para convencer de que o afeto deles não é desagradável aos anjos. E que pecado seria ela não corresponder ao amor dele, que isso sim seria uma forma de tortura. Mas ao mesmo tempo que ele é articulado para enredar a Amélia, a carta também é meio bobinha para um homem adulto. Lembra que Amaro é essa identidade fragmentada entre o desejo e a imaturidade afetiva, já que ele não foi instruído em relações de afeto. Na carta que Amaro escreve para Amélia e não chega a entregar, ele compara a aproximação deles com o sacrifício de Jesus, que seria uma forma de agradecer por esse sacrifício. Ele, que tem um horizonte maior de leituras, de interpretação do mundo, se aproveita da fé dela e da autoridade que ele tem como padre para falar de assuntos religiosos, para convencer a garota de que o caso deles é não só aceitável, como seria ainda uma demonstração de fé. E aí ele se despede como amante e pai espiritual ao mesmo tempo. Enquanto Amaro está revoltado com a condição que a Igreja Católica impõe aos padres, que é uma vida de solidão, obrigando os homens jovens a agirem na surdina quando querem sexo, ele tem razão, porque aí ele está pensando criticamente uma realidade na qual ele está inserido. Mas, quando usa de sua autoridade como padre para enredar a Amélia, aí ele está sendo tão inescrupuloso como quem faz as regras da igreja, porque, sabedor de como as coisas funcionam, uma vez que não concorda, ele devia sair da ordem religiosa e ir viver conforme o que ele acha correto. Depois da publicação do comunicado, quando Amaro chega na casa da joaneira, é surpreendido por uma reunião de padres apavorados. Ao invés de se envergonharem das atitudes, a reação dos padres é de revolta com quem expôs os defeitos. A máxima daquela sociedade é a hipocrisia. Tudo bem as coisas acontecerem, só não podia se falar a respeito. Os padres são mostrados com os defeitos que eles deviam saber reprimir. São vingativos, rancorosos, e o pior é que não ficam com vergonha do que foi escrito no jornal, no sentido de mudar de comportamento. Só querem saber quem foi que escreveu e se vingar. A joaneira é super astuta. Distorce as palavras de João Eduardo para Amélia, dizendo que ele ficou preocupado com o falatório do que saiu no jornal. Mas que nada, se foi ele mesmo que escreveu. Diz que no lugar da filha, casaria logo. E para o João Eduardo, diz que a Amélia gosta muito dele, sabendo que a guria não liga para o escrevente. Quer dizer, a joaneira entendeu muito bem a indireta do comunicado, até porque ela vê o que acontece ali na casa dela. Convencida pela mãe a casar, Amélia escreve para João Eduardo. E que diferença da carta que faz para Amaro. Para o noivo, ela começa como Senhor. Para o padre é meu adorado. Amélia teve uma ideia de fugirem, mudarem de cidade, começar a vida nova. Será que Amaro aceitaria? Como ela é muito infantil, pensa que a grande dificuldade seria tirar o baú de roupas de casa escondida da mãe. O narrador diz que Amélia tem um cérebro de beatas e, sendo assim, só encontra soluções devotas. O secretário-geral é o representante do racionalismo, defende a liberdade da imprensa. As luzes que ele fala fazem referência ao iluminismo, movimento intelectual e filosófico que aconteceu na Europa no século XVIII. O iluminismo enaltece a razão e diminui o poder da religião. A ironia dele em dizer que a liberdade da imprensa é um princípio tão sagrado que nem as leis da imprensa o permitem. Com isso, ele coloca a imprensa, a liberdade da expressão, como lei maior. Enquanto isso, o padre Natário, que foi falar com ele, representa a Inquisição, o passado feudal, medieval, quando a igreja exercia poder de decretar a morte dos hereges, mandava nas pessoas e em todas as instituições.
Com esse fragmento, sabemos que o tempo da narrativa é um momento de perda de força da Igreja. É um momento de transição para um pensamento guiado pela razão, pela ciência. Até porque as ordens religiosas estão definhando na própria corrupção. E aí, sem a concordância do secretário em banir o jornal, o padre ameaça com a retirada da ajuda nas eleições, usando a sua influência junto aos católicos como moeda de troca. Um padre devia ter como prioridade a orientação espiritual da comunidade que atende, mas nesse romance os padres usam da influência que possuem para manipular e barganhar com os políticos em causa própria. Mas aí ele se dá muito mal, porque o secretário está mais interessado nos ideais iluministas do que na meia dúzia de votinhos que os padres arrancam das beatas. Na verdade, no que o secretário se assegura é nas relações entre os atores sociais da política, que só são oposição para o público, mas que se acertam nos bastidores e sempre saem ganhando. O médico Godinho, por exemplo, é oposição aos padres, mas acha que religião é uma coisa boa para as mulheres. O que será que isso significa? Quando um líder político diz que é bom que as mulheres tenham a religião para se entreter, sendo que ele não vê grandiosidade na religião, não tem fé. Isso dá uma ideia de como as mulheres eram manipuladas, tidas como inferiores, que deviam passar tempo na bobice da religião, enquanto aos homens caberiam os assuntos sérios, a política, o regimento da sociedade real. Mal sabem do talento para a diplomacia da joaneira. Não há uma comunicação clara entre a Amélia e a mãe, e na imaginação da Amélia, o filho dela, com João Eduardo, teria os olhos do padre Amaro, essa Amélia. Imagina que depois do casamento vai poder ter em Amaro seu confessor. E aí a imaginação dela voa e imagina que está jogando carta com as amigas, sentada nos joelhos do padre. Gostaram da parte de hoje? Vou tentar não demorar um mês para colocar novo episódio. Fiquem bem e até o próximo!